Olá, meu nome é Jorge Uehara. Eu nasci em 1970 em uma colônia japonesa chamada Mombuca Guatapará, que fica perto de Ribeirão Preto. Da primeira imigração japonesa que veio no navio Kasatomaru, parte dos imigrantes instalou-se na fazenda Guatapará, mas a informação que temos é que muitos deles morreram de malária. Hoje, a fazenda Guatapará está em ruínas. No ano de 1962, um novo grupo de imigrantes japoneses, a geração dos meus pais, colonizou esta mesma região. Meus pais vieram do Japão com 3 filhos pequenos e tiveram mais 4 filhos aqui no Brasil. Como todos na colônia, trabalharam duro na lavoura e na granja para criar seus filhos. Eu sou o 6º de 7 irmãos. Nasci em uma casa de madeira onde conseguia ver as estrelas através das frestas na parede, por onde também entrava um vento gelado no inverno. Colocávamos um plástico na parede para tapar as frestas e amenizar o frio. Na adolescência, tínhamos que acordar de madrugada, pedalar até a rodovia mais próxima e depois pegar o ônibus para ir à escola em uma cidade vizinha. À tarde, após voltar para casa, ainda ajudava na avicultura. Esta era a rotina de muitos estudantes na colônia. Apesar da vida dura, eu era muito feliz. Na colônia, só se falava em japonês. As crianças aprendiam primeiro japonês na convivência com a família e depois aprendiam português quando começavam a frequentar a escola. Portanto, não estranhe se eu falar errado, pois até meus 7 anos de idade eu não falava português e até hoje tenho dificuldade de falar corretamente. Desde criança, cresci ouvindo os meus pais dizendo que eles não poderiam dar nada além de estudos. Por isso, todos nós sempre fomos incentivados a estudar. Eu fui muito rebelde. Sempre dei muito trabalho para meus pais e deixava eles preocupados. Além disso, não gostava de estudar. Na adolescência, larguei tudo e no ano de 1988 fui para o Japão como dekasegi. Dekasegi é alguém que sai de sua terra natal para trabalhar temporariamente em uma outra região ou país. Eu disse aos meus pais que eu não gostava de estudar, mas que não tinha preguiça de trabalhar. Comecei lavando pratos, depois fui ser cozinheiro. Aprendi a cozinhar apenas observando os cozinheiros veteranos, pois eles não queriam me ensinar. Diziam que, se eu tivesse interesse em aprender, teria que aprender por conta própria, apenas olhando. Mais tarde, também foi assim na massagem. Aprendi apenas observando os veteranos. Depois, fui trabalhar na fábrica de autopeças. Trabalhei bastante como dekasegi, ganhei dinheiro e quando retornei ao Brasil, pude comprar uma casa própria aos 20 anos de idade. Depois, voltei a ser dekasegi. E lá no Japão, eu me lembrei da minha mãe, que sempre dizia: se você não quer estudar, tudo bem, mas te ni shoku o mochi nasai, que traduzindo livremente seria: tenha algo em suas mãos, um ofício em suas mãos. Fiquei pensando no que eu poderia ter em minhas mãos, pois não queria ser dekasegi para sempre. Eu lembrei da minha infância quando eu acompanhava minha mãe nas suas idas a uma massagista para cuidar das dores na coluna. Eu gostava de observar a massagista e tentava aprender para eu poder fazer a massagem na minha mãe quando ela tivesse dores. Aquelas longas sessões de massagem relaxavam não só a minha mãe, mas a mim também. Dava um tremendo sono só de ficar assistindo a massagem. Muitas vezes eu acabava dormindo no tatame ao lado dela. Isso me deu um estalo. Assim resolvi voltar para o Brasil. Eu me formei como técnico em massagem e me tornei terapeuta de shiatsu e acupuntura. Depois voltei para o Japão novamente para acumular experiência e me aprimorar tecnicamente. Também visitei a China, o berço das terapias orientais, e participei de alguns cursos. Ao voltar para o Brasil, logo consegui um trabalho como massagista em São Paulo.
Mas sempre que voltava à colônia, eu fazia massagem na minha mãe e cuidei dela até a véspera de sua morte, quando partiu devido a uma complicação de uma cirurgia. A partida dela foi repentina e inesperada, e não tive oportunidade de agradecer por tudo o que ela fez. As palavras dela deram um norte na minha vida e ajudaram a me tornar o homem que sou hoje. Queria poder voltar no tempo, só para dizer: mamãe, muito obrigado. Em São Paulo, trabalhei por muitos anos em uma clínica renomada. Nesta época, conheci a Erika Takei e juntos resolvemos fundar a empresa Zenkai Shiatsu. Formamos equipes para prestar serviço de massagem em eventos, shoppings, clubes e condomínios. Enfrentamos inúmeros desafios ao longo dos quase 10 anos em que trabalhamos juntos, com muitas conquistas, mas também várias frustrações. Foi uma parceria que deixou muita aprendizagem e só tenho a agradecer. Atualmente, a Erika administra uma clínica de fisioterapia na Alemanha e mesmo após se desvincular da Zenkai, ainda mantemos contato e a amizade de longas datas permanece até hoje. É assim, eu assumi integralmente a administração da empresa. A Zenkai é uma empresa especializada em terapias alternativas com raízes orientais, atuando no segmento desde o ano de 2000. Eu desenvolvi um estilo próprio de Shiatsu, o método Zenkai Shiatsu, que é o nosso grande diferencial. Desde que constituímos a empresa até os dias de hoje, sou o responsável pelo treinamento em Shiatsu. Eu mesmo ensino o método Zenkai Shiatsu minuciosamente para toda a minha equipe. Tenho a satisfação de dizer que a equipe da Zenkai tem ampla experiência em atender públicos exigentes, oferecendo alta qualidade técnica não apenas em Shiatsu, mas também em outras terapias. O segredo do sucesso da Zenkai é resultado de um treinamento minucioso da equipe, somado à valorização do trabalho dos terapeutas e aperfeiçoamento contínuo na forma de administrar, ouvindo críticas e sugestões para oferecer serviço de qualidade a um preço justo. Agora estou entrando numa nova fase da minha vida. Meu projeto é compartilhar com vocês a minha experiência e o meu conhecimento acumulados ao longo dos anos nessa área de massagem. Gostaria muito que as pessoas se inspirassem na minha história para buscar um ofício, alguma habilidade para ter em suas mãos, algo que ninguém possa lhe roubar. Teni shoku o motsu, nas palavras da minha mãe, e conquistar o seu espaço nesse universo tão grande. Agradeço a sua atenção, muito obrigado. Um grande abraço a todos, Jorge Uehara.